Olá, meus queridos, é bom estar com vocês em mais um momento aqui de louvor e adoração a Deus e de estudo da palavra do Senhor. Você que é da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Ubatuba, e você que nos acompanha nessa transmissão, é um prazer estar com vocês em mais esse momento. Nós teremos hoje o nosso momento de louvor e adoração a Deus através dos cânticos, na sequência a meditação na palavra do Senhor, e no final nós temos um recado a dar aos irmãos quanto à questão do andamento da nossa igreja diante aí do novo decreto que foi colocado sobre a cidade, que interfere na vivência do nosso município. Então, aguarde até o final para que você também veja e também fique por dentro de como andará nas próximas semanas o andamento da vivência da nossa igreja diante do quadro que nós temos vivido. Nós vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor esteja nos abençoando. Bom Deus, nós te agradecemos e rogamos do Senhor da tua graça, da tua providência, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, gratos ao Pai pela salvação da nossa vida, gratos porque o Senhor tem nos direcionado, tem nos sustentado e tem derramado sobre nós sempre do teu amor, da tua direção. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento, ó Pai, no qual nós dedicamos ao Senhor o nosso momento de estudo, de louvor, de adoração. Que o Senhor continue sendo louvado, exaltado e glorificado a cada dia, a cada momento na nossa caminhada. É o que nós te pedimos e te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Boa noite aos irmãos, graça e paz a todos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro cântico, reina em mim, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés,
os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Perdão que a falha foi minha aqui no outro cântico, atrapalhei nosso irmão Zé Roberto aqui. Na próxima vez eu prometo que eu não atrapalho ele, tá bom? Deus abençoe. Nós teremos agora nosso momento da meditação na palavra do nosso Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos meditar nesse nosso momento de estudo no texto que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Nós vamos fazer a leitura no texto das Sagradas Escrituras, nesse capítulo, a partir do versículo de número 57, e nós vamos até o versículo 62. Então, do versículo 57, indo até o versículo 62, que é o último versículo do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Lucas 9, do 57, indo até os 62, indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhes replicou,
ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Bom Deus, nós louvamos ao Senhor porque a Tua palavra nos instrui, ó Pai, como discípulos do Senhor, qual deve ser o proceder, ó Pai, dos Teus servos. E nós te agradecemos que por meio dessa instrução nós podemos crescer como discípulos do Senhor, como servos do Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai, louvando e bendizendo a Tua santa e rica palavra. Pai, continue, ó Pai, nos abençoando, nos instruindo. É o que nós pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, dando continuidade à nossa fala, ao nosso estudo sobre a vida do discípulo de Jesus Cristo, o discipulado, hoje, nós trabalhando com esse capítulo de número 9, nós vamos trabalhar sobre os requisitos do discipulado. Para ser discípulo de Jesus, alguns requisitos nos são colocados pela palavra de Deus. Mas eu quero parar com você e pensar algumas coisas para que a gente possa entender, porque algumas pessoas podem parar e pensar, mas existe requisito, existe algo para ser discípulo de Cristo? Não é a graça de Deus? Sim, o Senhor coloca alguns requisitos, mas na nossa rotina de vida, nós nos deparamos com a necessidade do preenchimento de requisitos. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Quando nós vamos buscar uma vaga de emprego, nós entramos lá nos anúncios da internet. Antigamente a gente ia para os jornais, né? Ou você ia num quadro de avisos, né, para ver quais são as vagas necessárias, e se aquela vaga te interessava, ou se essa vaga te interessa, você vê se você se enquadra dentro daquilo que é a descrição da vaga. Tem curso para mexer com computação, curso básico disso, curso daquilo, e você vai olhando, vai observando se você tem os requisitos, ou seja, os itens que são exigidos para que você possa concorrer àquela vaga. Isso faz parte da caminhada. Quando nós vamos entrar em algum momento de estudo, em alguma das nossas fases da vida nossa do estudo, quando você vai fazer a matrícula, tem que ver se você tem o pré-requisito para que você possa entrar para aquela escola, naquele curso. No curso técnico é necessário que você tenha uma certa formação. Então você pode adentrar e fazer. Para uma faculdade você tem que ter uma determinada formação. Para determinados tipos de curso você tem que ter um outro tipo de curso para que você possa avançar na sua vida de estudo e se matricular naquela vaga no qual você quer estudar. Mas quando a gente pensa no que tem que ser preenchido como requisito, né, nós temos que pensar o seguinte: o não preenchimento de um requisito pode ser fator para eliminar um candidato, seja na concorrência de uma vaga, seja no seu prosseguimento do estudo. Se você não preencheu aquele requisito, o empregador pode olhar e falar: você não preencheu, então você não faz parte da minha equipe de trabalho. A instituição de ensino no qual você fez o seu requerimento de matrícula pode entender que você não pode adentrar para cursar aquele curso porque você não preencheu a vaga. No mundo dos negócios, meus queridos e amados irmãos, e em outras áreas, essa é uma regra básica. Se você não preenche aquilo que eles entendem como necessário para que você possa adentrar, você não adentra e ocupa aquela vaga. No discipulado cristão, existe alguma semelhança. E que semelhança é essa? Existem alguns requisitos que foram estabelecidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse texto que nós lemos, o texto do capítulo 9 de Lucas, os versículos 57 a 62, ele trabalha de uma forma muito clara, ele deixa de forma muito clara alguns desses requisitos necessários para que possamos ser discípulos do Senhor.
O primeiro deles é entender a consciência da dificuldade que é caminhar como discípulo de Cristo. Mas ser discípulo de Cristo não é enfrentar dificuldades? É enfrentar dificuldades. Por isso Jesus deixa claro que para um discípulo dele é necessário entender e ter a consciência das dificuldades que implicarão na sua caminhada como discípulo de Jesus Cristo. Jesus nunca falou que um discípulo seu, que o seu discipulado é algo fácil, é algo muito tranquilo. Muito pelo contrário, ele diz que o discipulado, ele tem o seu preço, ele tem a sua dificuldade, mas ele mostra para nós que compensa caminhar com o Senhor. Aos olhos dos homens, muitas vezes, a vida cristã, do ponto de vista de muitas pessoas, é algo muito tranquilo, muito fácil, que não tem nenhum peso, nenhuma sobrecarga. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus mostra que é algo agradável, algo maravilhoso, mas é algo que não é fácil, porque mexe com cada um de nós, mexe com aquilo que a gente pensa que é o melhor para nós, e nós precisamos ser trabalhados e amoldados conforme a graça e a direção do nosso bom Deus. O discipulado é uma experiência desafiadora, porque a cada dia nós somos desafiados pelo Senhor, confrontados pelo Senhor, e isso envolve algumas coisas. É desafiador porque envolve perdas. Algumas pessoas se afastam de nós porque nós professamos a fé em Cristo. Perder credibilidade na visão de alguns porque você foi para uma caminhada de fé que ofende o pensamento dele, que é um pensamento que cada um deve caminhar como bem pensa, mas não coloca a religião no meio da conversa, porque senão a coisa fica complicada. Mas a questão é a seguinte: além do desafio de trabalhar com as perdas, existe o desafio de trabalhar com a renúncia. Renunciar o eu é uma coisa difícil, não é, irmãos? Renunciar a nós mesmos, às nossas vontades, ao nosso querer, e nos colocar diante da presença do Senhor. Mas essa experiência do discipulado é desafiador, porque envolve também desconforto. Às vezes nós não estamos confortáveis diante da situação e precisamos caminhar. Envolve resignação, envolve perseverança. Perseverar firmes até o dia que o Senhor irá nos chamar para a sua glória eterna, para estar com Ele. O discipulado, o seguir a Jesus Cristo, não é algo que é feito de forma afoita, de uma forma corrida, sem parar e observar a questão. Por isso aí os versículos 57 e 58 mostra para nós essa realidade. Não é feito de forma afoita. Um se apresenta diante do Senhor e fala: eu vou te seguir para onde quer que o Senhor vá. Jesus vai responder para aquele que coloca essa colocação diante dele, que as raposas têm os seus covis, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o que Jesus está trabalhando aqui é deixando claro que existe uma consequência na caminhada como discípulo dele. Olha, raposa tem seus covis, as aves seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, pare e pensa, veja o custo, entenda o que é ser discípulo do Senhor. Porque uma coisa é clara: quem se apresenta para ser discípulo de Cristo, ele deve refletir se ele está mesmo disposto a seguir a Cristo. Será que eu tenho mesmo disposição para seguir a Cristo? Será que mesmo eu estou preparado para seguir a Cristo? Será que eu observei tudo que é necessário para ser um seguidor de Cristo? Será que
É isso mesmo que faz sentido na minha vida? Ou eu estou indo para seguir a Cristo porque amigos meus estão seguindo a Cristo e eu quero caminhar junto com os meus amigos? Ou será porque a minha família é uma família cristã e eu tenho que caminhar da mesma forma porque é a tradição da minha família? Meus queridos e amados irmãos, nós temos que entender que para ser discípulo de Jesus é necessário parar, observar, refletir se realmente estamos dispostos a pagar o preço para ser discípulos de Jesus Cristo. A caminhada cristã, ela é bem diferente do que muitos líderes têm prometido, porque afirmam que a vida cristã é só alegria. Não, você vem com Cristo e vai ser só alegria, vai ser só felicidade o tempo todo, vai ser vitória. Vitória a todo momento, vitória a toda hora. E se a gente olhar aí a quantidade de músicas no ambiente evangélico, tem muitas músicas que falam de vitória, 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 pregando a vitória acima de tudo, mas esquece de falar do que realmente é uma caminhada com Cristo. Não estou falando que a caminhada cristã não tem vitórias. Temos vitórias, pela graça de Deus, diversas vitórias o Senhor tem nos dado. Mas tem pessoas que só focam nesse lado triunfalista. Só vitória. Olha, você não vai ter mais dificuldade. Você vai ter o melhor emprego que você possa pensar. Você vai ter a pessoa dos sonhos na sua vida. Você vai ter a casa dos seus sonhos. Vai ser só vitória. Mas não aponta para a verdadeira vitória. A vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, derrotando o último inimigo, a morte, nos dando vida eterna. Muitos desses líderes prometem prosperidade. Sua conta no banco vai estar abarrotada. Você vai olhar para a sua conta no banco e você vai ficar assustado de quanto dinheiro tem lá. Você vai ter propriedades, carros. Você vai prosperar. Para eles, prosperidade tem a ver com finança. Prosperidade para eles não é caminhar com Cristo e ter aquilo que é necessário para a nossa vida. Para eles é ter bens e mais, mas não aponta para a verdade da vida cristã. A caminhada cristã, ela é diferente porque a vida cristã enfrenta sofrimento, enfrenta a morte, enfrenta a perseguição. Mas o que nos está reservado na glória eterna com o Senhor é algo infinitamente maior do que possamos pensar ou imaginar. Nós precisamos crer no Senhor, crer que Ele é o Senhor sobre a nossa vida. Jesus deixa claro para nós que nós não somos do mundo, ou seja, esse sistema que o mundo oferece, mas nós somos dele e para ele nós vivemos e caminhamos e desenvolvemos a nossa vida como seus discípulos. Capítulo 15 de João mostra para nós uma realidade muito interessante no versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus Cristo está deixando claro que nós não somos do mundo, nós não pertencemos ao mundo, mas nós somos de Cristo, nós somos dele. E por sermos dele, nós caminhamos conforme a orientação dele, conforme a graça dele para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Meus irmãos, quando nós falamos da teologia da prosperidade, conforme é pregada e anunciada, nós entendemos que ela esconde a verdade bíblica. Ela esconde a dificuldade que nós enfrentamos na caminhada. Ela esconde que ter dificuldades faz parte
da vida cristã, faz parte da experiência da vida cristã e faz parte do discipulado com o Senhor. A teologia da prosperidade só pensa em glória aos olhos do homem, aquilo que o agrada, mas ela esconde o que realmente é a glória eterna do Senhor. E para que nós possamos crescer, desenvolver nessa caminhada, nós precisamos entender que nós precisamos passar por essa experiência de passar por momentos difíceis para que possamos crescer como discípulos do Senhor. Meus queridos irmãos, o Senhor usa pessoas para mostrar qual é o caminho do discipulado na nossa vida. Ananias foi usado por Deus, conforme Atos 9, para introduzir Paulo no caminho do discipulado. O Senhor o chamou para isso. Já Paulo, em Filipenses, no seu primeiro capítulo, versículo 29, ele diz que nós recebemos a graça que vem de Deus para as nossas vidas, a graça para poder padecer por Cristo e não somente para crer nele. Se realmente somos povo de Deus, servos do Senhor, nós entendemos e compreendemos que o padecer, o sofrer pela causa de Cristo é algo maravilhoso. Porque mesmo se eu vier a sofrer, mesmo se eu vier a padecer, mesmo se eu vier a passar por dificuldade e dores, o Senhor está conosco. Não é somente crer, mas viver, demonstrar isso na nossa caminhada. A Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, Paulo diz que aqueles que querem viver de forma piedosa em Cristo, esses serão perseguidos. Aqueles que querem viver uma vida santa, aqueles que querem viver uma vida digna do Evangelho, aqueles que querem caminhar diante da orientação da graça de Deus, esses passarão por perseguição. Por isso é muito claro que Jesus não nos engana. Não nos engana sobre as dificuldades que estão associadas ao sermos discípulos dele. Ser discípulo de Cristo é entender que a dificuldade faz parte da caminhada. A dificuldade sempre estará presente na nossa vida como discípulos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas é interessante que, olhando para o texto, nós vemos outra questão importante. A prioridade aos interesses do reino de Deus. Essa é uma segunda questão que nós vemos nesse texto. Prioridade aos interesses do reino de Deus. Um desses candidatos que o texto nos apresenta a ser discípulo de Cristo impôs uma condição para seguir a Cristo. Senhor, faz o seguinte, eu vou te seguir, tá bom? Mas primeiro eu quero sepultar o meu pai. E Jesus não permite. Mas por que Jesus não permite, falando que deixe para os mortos sepultar os seus mortos? Porque o reino de Deus exige prioridade e urgência. Ou seja, aquele homem, na verdade, estava usando uma desculpa para falar, olha, quando meu pai for, aí então eu vou seguir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando meu pai se for, aí então eu estou pronto. A caminhada cristã é para hoje, é para agora. O Senhor aqui não está falando para desprezar família. O Senhor está falando que existe prioridade. E a prioridade é o reino de Deus. Prioridade aos interesses do reino de Deus é um requisito inegociável da palavra do Senhor. Muitos sentem que estão sem coragem para assumir um compromisso com Cristo. Não tem coragem para assumir um compromisso com Cristo. Mas por quê? Porque a sua agenda está sobrecarregada. A agenda está tão cheia de coisas que não existe espaço para a vida cristã. É necessário tomar cuidado
com a nossa agenda e com os projetos nossos de vida. Porque às vezes nós estamos tão atribulados, que não temos tempo para louvar a Deus. Estamos tão atribulados, que não temos nem tempo para os nossos, ainda mais para ler a Bíblia e orar. E às vezes estamos tão atribulados, a nossa agenda está tão cheia com os projetos que nós temos para a nossa vida, que esquecemos o principal projeto da nossa caminhada, que é seguir e caminhar com Cristo Jesus. Por isso, 2 versículos apenas aqui para a gente trabalhar com essa questão. Versículos 21 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, que diz, de Mateus 6, 21, que diz o seguinte: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aonde o nosso coração está voltado, é para onde nós caminhamos. O amor às coisas é o que nós buscamos, aquilo que a gente quer. O amor às coisas faz a gente caminhar dessa forma. Mas esquecemos que o amor a Deus está acima de todo e qualquer amor. O amor a Deus está acima de tudo. Perdão. Onde está o nosso coração? Ali estará o nosso tesouro. Qual o tesouro da nossa vida? Precisa ser o nosso bom e maravilhoso Deus, Senhor sobre a nossa vida, Senhor sobre a nossa história. A prioridade tem que ser Jesus Cristo e a sua obra. Lucas 9, 25 diz o seguinte: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou ao causar dano a si mesmo. Que adianta você ter tudo o que você pode pensar e imaginar, ganhar tudo aquilo que você planejou na sua vida, mas se no final você vai se perder por causa disso, ou causar um dano a si mesmo. Meus queridos, o jovem rico, quando ele foi confrontado pelo Senhor acerca das exigências do discipulado, ele sai cabisbaixo e ele sai triste, porque o Senhor toca no ponto crucial. O amor dele estava nas coisas. Vende tudo, dá aos pobres e siga-me. Toca nele. O amor dele estava nas coisas. O compromisso mais importante que o discípulo do Senhor Jesus Cristo tem é conviver o reino de Deus. Meu compromisso acima de tudo está com Deus, com o nosso Senhor, e acima de todas as coisas com o nosso Senhor, e consequentemente como discípulo do Senhor, meu compromisso é com o seu reino, com a sua justiça, e fazer a sua santa e bendita vontade, o seu santo e bendito querer para as nossas vidas. Como discípulo de Cristo, sabemos que precisamos ter prioridade ao interesse do reino de Deus. O reino de Deus está acima de mim, acima de você, acima de tudo. O reino de Deus é o reino bendito, é pelo qual nós caminhamos e desenvolvemos. Mas eu quero caminhar com você um pouquinho ainda aqui, trabalhando sobre a questão da consagração total ao Senhor. Esse é o último requisito que eu quero trabalhar com vocês nesse momento. Esse requisito para ser discípulo de Cristo, que é a consagração total ao Senhor. O discipulado, ele deve ser iniciado e concluído com a mesma disposição, com alegria, com vontade de servir a Deus, com vontade de viver para o Senhor. E para isso é necessário romper com os outros interesses, porque os outros interesses vão dividir espaço com aquilo que é importante na minha vida. Meus outros interesses podem fazer com que eu me afaste do propósito do Senhor para a minha vida, para a minha caminhada. Eu tenho que entender que Deus deve ser amado e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e com todo o entendimento que nós temos. Ou seja, o Senhor deve estar acima de tudo, Ele deve ter 100% de nós, da nossa atenção, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor, cumprir a vontade do Senhor. Se não for dessa forma, nós não servimos para ser discípulos de Cristo.
se não for para servir ao Senhor, amando o Senhor sobre todas as coisas, e servindo ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, servindo ao próximo, eu não sirvo para caminhar como discípulo de Cristo. Se eu não tenho um amor que é a base de tudo da vida do povo do Senhor, o amor de Deus que me faz compreender as coisas, se eu não tenho um amor do Senhor, como eu vou amar o próximo? Se eu não coloco o Senhor como uma prioridade sobre a minha vida, como eu vou ser capaz de colocar o outro como prioridade na nossa caminhada? Esses cuidados se fazem necessários. Existe uma prioridade, a prioridade é o Senhor sobre a nossa vida. E nós consagramos a nossa vida totalmente ao Senhor. Deus deve ser o único Senhor sobre a nossa vida. Não pode existir outro. Não dá para servir a dois senhores. Ou você vai agradar a um, ou você vai agradar ao outro, ou você vai ficar perdido nessa história. Deus está acima de tudo, de todas as coisas. Ele é o Senhor sobre a nossa vida, Ele é o Senhor sobre a nossa história. Discipulado cristão inclui dificuldades, mas a recompensa prometida pelo Senhor, e essa é a promessa que nós podemos acreditar, essa promessa da recompensa prometida por Cristo supera todas as coisas que nós perdemos, supera todos os sofrimentos que passamos na nossa vida, para que nós possamos alcançar essa vida como discípulos de Cristo. Nós temos que entender essa realidade. Discipulado cristão é enfrentar dificuldades, mas existe uma recompensa infinitamente maior do que possamos pensar ou imaginar. Supera toda perda, todo sofrimento que possamos ter passado na nossa vida. Inclui estar na glória eterna com o Senhor, que é a coisa mais especial para a nossa vida, para a nossa caminhada, para o nosso bom desenvolvimento como discípulos de Cristo. Requisitos fazem parte da vida. Talvez a gente não atenda a requisitos para fazer parte de um time de futebol, não é? Alguns passaram por peneiras por aí, né? Olha que o nosso irmão Zé Roberto passou por algumas, né? Apesar de ser um bom jogador, não atendeu lá o que era necessário, porque muitas vezes existem outros interesses e nós não atendemos esses interesses, que se torna requisito para uma pessoa. Talvez a gente tenha sonhado em fazer estudos mais avançados na área da nossa vida, mas não preenchemos requisitos. Tem um pastor amigo meu que estava entrando para fazer um mestrado e um dos requisitos era passar na prova da língua inglesa para que ele pudesse ter a bolsa. E quando ele fez a prova, ele não passou. E a instituição disse: olha, para a bolsa você não foi contemplado, mas se você quiser fazer o curso como aluno pagante, você pode vir que nós o aceitaremos. E aí o custo era um pouco alto para a realidade dele e ele falou que vai aguardar no próximo momento, tentará novamente fazer a prova em outro ano, porque ele não atendeu o requisito para entrar e estudar naquela instituição. Requisitos não quer dizer que o Senhor não nos ama, mas existe sim questões que são necessárias para que possamos ser discípulos do Senhor. Ele é o Senhor sobre a nossa vida, Ele que nos orienta. Não tem como ser discípulo do Senhor sem a consciência das dificuldades que nós enfrentaremos. Como não tem como viver o discipulado sem entender o segundo requisito que nós falamos, que é ter a prioridade do reino de Deus na nossa vida, o interesse do reino de Deus na nossa vida. E o último requisito é a consagração total
ao Senhor, vivendo uma vida santa, digna, bendita pelo Senhor com a sua graça, consagrando a nossa vida a Ele a todo dia, a toda hora, a todo momento na nossa caminhada como povo bendito do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Na sequência, eu passo a conversar com os irmãos brevemente sobre os passos diante da nossa cidade, do nosso município aqui, diante desse decreto que mexe um pouco com a nossa caminhada aqui. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, Senhor, gratos da tua graça, da tua misericórdia, da tua direção. Pai, somos gratos porque muitos têm vencido, ó Pai, as dificuldades, muitos têm vencido, ó Pai, esse vírus tão complicado e difícil de ser compreendido, ó Pai, mas que tem trazido grandes males, ó Pai, a famílias, a sociedade, ó Pai, porque interfere de uma forma intensa, ó Pai, e diante das limitações que têm se apresentado, ó Pai, muitas empresas têm parado em cumprimento dos decretos municipais, orientações e decretos estaduais ou até federais, ó Pai. E nós te pedimos que o Senhor nos oriente, o Senhor nos capacite, para que possamos dar o bom testemunho da tua graça, ó Pai, nesse momento. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a sabedoria, ó Pai, da melhor forma a se portar diante dessa situação, ó Pai. Não esquecendo o testemunho da tua graça, do teu amor, da tua direção. Não esquecendo que somos seus filhos, mas lembrando, ó Pai, que o cuidado se faz necessário, mas algumas coisas, ó Pai, nos colocam com insegurança, ó Pai, porque nós somos falhos. Nós devemos confiar na tua graça, no teu sustento, na tua direção. E caminhar, ó Pai, sabendo aonde estamos indo, sabendo, ó Pai, quais as consequências que envolve, para que possamos, ó Pai, pensar no próximo, pensar como seu povo. Continue, ó Pai, nos abençoando, nos direcionando, e nós te louvamos por tantas vitórias alcançadas, por pessoas que têm vencido a Covid, por pessoas que têm conseguido, ó Pai, dar o bom testemunho da tua graça e do teu sustento, mesmo diante da dor e do sofrimento. Continue, ó Pai, falando por meio da tua palavra, para que pessoas possam ser alcançadas pela tua graça. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o decreto que entrou em vigor nessa semana toca na seguinte questão. Decreto da nova prefeita da cidade de Ubatuba limita algumas coisas. Diante de algumas situações, nós sabemos que nós somos uma cidade turística, sabemos de alguns riscos que corremos por causa dessa questão. E dentre as questões, se não me falha a memória, no segundo artigo, no ponto 4 dessa decisão, desse decreto, coloca que dentre eles a igreja se enquadra nessa questão, que fala do culto religioso, e todas as atividades elas devem encerrar às 20 horas ou 8 horas da noite, né? Deve-se encerrar às 20 horas. O que isso interfere no culto? Interfere no culto porque o nosso horário de culto inicia às 19h30. Então nós teríamos que fazer um culto quase que relâmpago, não é? Dentre os louvores a Deus que nós prestamos por meio da palavra, por meio dos cânticos, eu teria que esforçar demais o nosso conjunto musical aqui para que as coisas corressem rápido. Teriam que cantar muito rápido ou cantar apenas um cântico, e a mensagem teria que ser extremamente breve. Eu sei que nesse período a gente tem feito as coisas de forma bem dinâmica, mas sempre com respeito à palavra de Deus, com respeito ao louvor a Deus. Em momento algum estamos limitando. O fato de um culto ser menor em tempo não quer dizer que
não estamos cultuando a Deus. Um culto dentro da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, geralmente tem em média a duração de 1h a 1h30. E geralmente é esse período. Então não é novidade para o povo presbiteriano. Dependendo da realidade do local onde você está, já é uma rotina ter um culto de duração de 1h. Isso não é ofensa nenhuma à palavra de Deus. Em determinados momentos eles cultuavam de uma forma, em determinados momentos eles cultuavam de outra forma. Entendi o momento, a situação. Nas sinagogas tinham seus ritos, e ali muitas vezes nem cânticos tinham, dependendo da sinagoga. Então eram apenas leituras de texto bíblico, uma exposição por alguém mais experiente e pronto. Em outras localidades tinham cânticos, tinham músicas sendo tocadas, e então era um outro período, outro tempo. Então nós temos que entender essa realidade, e diante disso o conselho conversamos e entendemos que o melhor para o momento é iniciarmos às 19h e encerrarmos às 20h. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Acabou, aqueles que estiverem presencialmente, encerrou o culto, acabou o culto. Geralmente eu estou à porta mesmo com a limitação para poder dar um oi, atender, às vezes uma situação. Então, se você precisar falar comigo após o culto, eu peço que me aguarde, a gente fala rápido, mas a gente vai precisar encerrar, e eu preciso ajudar os irmãos aqui no fechamento da igreja. Então, encerrando o culto, a gente vai se despedir daqui do púlpito mesmo, os irmãos, para que os irmãos possam ir para as suas casas, porque o não cumprimento disso implicará em algumas coisas para a igreja, e como povo de Deus nós temos que entender o momento, a situação. Sabemos que ela é momentânea. Eu sei que na nossa cidade isso já tem gerado um alvoroço, não é? Pessoas já têm ido à prefeitura querendo conversar sobre a questão, mas foi entendido dessa forma. Então, entendendo que nós, como povo de Deus, temos que dar o bom testemunho, não estamos limitados de pregar o Evangelho, então nós adaptamos essa realidade. Então, a partir do próximo domingo, para que não venhamos a ferir ao decreto, nós iniciaremos o culto às 19h, ou, conforme outros entendem melhor, falando do horário, às 7h da noite, e nós vamos até às 20h ou 8h da noite. Que nós possamos orar para que seja um momento momentâneo e breve quanto a essa realidade, e que em breve possamos voltar dentro da realidade que nós temos. Então, o tempo de culto já era de 1h, apenas iniciaremos meia hora antes do que o costume nosso, que era 19h30, iniciaremos às 19h e encerraremos às 8h. Durante a semana nós faremos a nossa transmissão no nosso horário normal. Nós não temos ninguém dentro do templo no período de transmissão, no qual nós preparamos o estudo e os cânticos aqui. Então, colocaremos essa questão, continuaremos com os nossos estudos dentro do horário programado. Apenas o culto dominical se faz necessário. Se olharmos a necessidade, alteramos também durante a semana, para que não tenha nenhum problema para a nossa igreja nesse momento, nessa situação. Nós rogamos a Deus a sua graça, da sua direção, pedindo que Ele abençoe a vida de cada um, e que possamos passar por mais esse momento louvando, bendizendo ao Senhor, agradecendo a Deus, porque a vacina já tem chegado em solo brasileiro. Aqueles que têm um pouco mais de medo vão se sentir um pouco mais seguros, mas não esqueça de uma coisa: Deus tem a principal vacina para a principal doença do homem, que é o pecado. E Ele aplicou nas nossas vidas, aqueles que são seus filhos. Nessa segurança nós vamos. A vacina chegou, mas não esqueça de louvar a Deus,
porque Ele traz a verdadeira libertação. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom momento para refletir em família, para que você possa caminhar seguro na direção do Senhor, descansando na graça de Deus, na providência de Deus. Que Deus te abençoe, um ótimo momento a vocês todos, e se Deus assim nos permitir, domingo estaremos juntos, mas agora às 19 horas, tá bom? Marque na sua agenda para que você não esqueça. Se você gosta de agenda papel, marque. Se você gosta no celular, marque. Só não esqueça de marcar para que possamos estar juntos louvando e bendizendo ao nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.